Fala galera, recentemente fiz um vídeo aí falando da gravidade das bets, né? Das casas de apostas e também da gravidade de algumas transmissoras, inclusive as do YouTube, né? Estarem fazendo propagandas constantemente. E disse naquele vídeo que a culpa de fato não é da transmissora, ou dos narradores, ou até mesmo do comentarista. A maior culpa é do cara que aposta, cara. A culpa é do cara que aposta. É, Ele tem que ser responsabilizado por isso. Ninguém tá obrigando ele a jogar nem nada. Ninguém tá, sei lá, chantageando para que ele possa colocar o dinheiro dele numa aposta e ele fazer lá a aposta que ele melhor achar, né? Uma observação, há uns anos atrás, o governo PT do Lula, eles legalizaram as apostas, não? Só cassino que é proibido, mas as apostas eles legalizaram, as apostas esportivas. E olha que interessante, né? A TV Casé, o Casemiro, que votou no Lula, hoje a TV Casé, a Casé TV dele, né, tá sendo investigada aí, né? Pelo governo federal, né? O governo do Lula, com relação a influenciar, né? Manipular, para que as pessoas possam apostar. Olha só, né, como funciona. E a Globo, de uma certa forma, que é uma empresa que apoia o PT, que apoia a Globo, que apoia o Lula, andou alfinetando a Casé TV, né? A TV Casé, a Casé TV. E o Casemiro da TV Casé também acabou dando trocando umas farpas ali, né? Umas piadinhas, tal, alguns comentários, né? Enfim, a Globo é mais ou menos assim, gente. Se você não tá do lado deles, eles acabam te atacando, né? Eles acabam atacando. O próprio Lula comentou aí, fez um comentário sobre o Neymar estar trabalhando como home office, né? Estar trabalhando como home office, né? Enfim. Por quê? Mas por que ele atacou o Neymar? Ele fez essa piadinha? Primeiro porque o Neymar, em 2018, ele ele se posicionou, né, no quesito eleitoral, né? Ele se posicionou, né? Eu não tenho político de estimação, né? Não tenho político de estimação, eu voto naquele que eu acredito. E o Neymar, acreditando no governo do Bolsonaro, votou no Bolsonaro, como a grande maioria votou naquela época. Eu também votei, votaria de novo, né? Mas não é a questão, tá? E também já votei no PT, mas a partir do momento que eu deixei de acreditar no PT, eu não votei mais. Como eu disse, eu não tenho político de estimação. Quando eu também, né, não acreditar mais no governo do Bolsonaro, eu também não votarei mais no governo dele. Acabou. É assim que funciona. Volto a dizer, não tenho político de estimação. Tá? Então, pelo fato do Neymar ter declarado aí, se posicionado aí, né, a favor do Bolsonaro, ter participado inclusive de campanhas, e a Globo vem atacando ele, e o Lula não seria diferente, vai atacar o Neymar também, né? Fazendo aqueles comentários maldosos, aquelas piadinhas, né? Sendo que o número um, o cara que dirige o país, na minha opinião, ele tinha que apoiar as suas grandes estrelas, né? Independente do seu lado político, acho que é assim que funciona, né? Deixar o lado político de lado e apoiar, ou pelo menos ficar quieto, né? Não falar essas coisas, né? Qual é o exemplo que ele tá dando aí pra população, pro garoto que tá vendo aí, né? Então, assim, minha visão. Então, assim, o grande culpado aí é o cara que aposta. É ele que aposta, ele é o grande culpado, tá? Lembrando que lá atrás, há uns anos atrás, o governo do PT legalizou as apostas. E agora eles estão investigando aí, eles estão investigando algumas coisas, né? Inclusive a Casé TV é o maior alvo. Mas não é só a TV Casé que faz divulgação de casas de apostas. Todas as emissoras fazem, tanto TV aberta, tanto nos streamers no YouTube, e em outras serviços aí que são privados, né? Todos eles fazem, então, inclusive a Rede Globo. Será que a Rede Globo está sendo investigada também? Ou será que ela não está sendo investigada porque ela é apoiadora do PT? Isso tem que ser dito,
né? Então, se é para um ser investigado, que seja todos, e não só um, né? Então, assim, enfim, é muito complicado, né, nosso país, né? A nossa maior emissora, ela visa, ela visa atacar determinados concorrentes usando seu lado político, inclusive atletas, né, como o Neymar, por exemplo. Então é muito complicado. Nem à toa que no jogo de ontem, né, o Neymar, no último jogo da seleção que o Neymar entrou, ele não deu entrevista, né, pro pessoal da Globo, que inclusive era o Denilson, tinha o Vampeta também, tava lá o Rivaldo, e ele não deu entrevista, né? Então, assim, é complicado sim. Porém, o maior culpado ainda acho que é o jogador, o cara que aposta. Ele deveria ter responsabilidade com o dinheiro dele, né? E não é a casa de aposta que vai trazer aí, né, um patrimônio para ele futuro. Muito pelo contrário, pode acabar com o pouco que ele tem, né? Então não é culpar as emissoras, como eu disse, não é culpar seja ela a Rede Globo, seja a TV Casel, a SBT, a Band, não importa. Não é culpar as emissoras, e sim culpar aquele que de fato faz a aposta, né, por livre e espontânea vontade, o apostador no caso, tá? É muito fácil direcionar a culpa, né, direcionar a culpa às transmissoras e os comentaristas ou o narrador. Porém, tem que também transferir a grande responsabilidade, a grande parte da responsabilidade para o apostador de fato. Como eu disse anteriormente, ele não está sendo forçado nem chantageado para fazer essa aposta, tá? Tá ok, gente? É isso aí, galera. Obrigado aí e até a próxima.